Agora começou a complicar. É a realidade de um cristianismo sem cruz. Isso quer dizer a realidade de uma vida que não foi mudada. Olha só o que esse texto vai dizer para a gente. Olha só o que esse texto vai dizer para a gente. Filipenses, capítulo de número 2. Olha só que coisa linda. Eu acho esse texto assim, uma coisa extremamente maravilhosa. Filipenses, capítulo 2, versículo de número... Prontos para ouvir? Estão prontos para ouvir? Todo mundo com a Bíblia aberta? Então vamos dar uma olhadinha nesse texto maravilhoso. Filipenses 2, 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Há uma ordem para a gente. Tenham em vocês o mesmo sentimento. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A Bíblia diz para mim e para você que em mim você deve ter o mesmo sentimento. Isso é, deve estar arraigado, profundamente arraigado dentro de nós, aquilo que Cristo viveu. O ser humilde. Humilde e humilde. Era direito dele. Eu sou Deus. É um direito meu ser Deus. Mas eu vou abrir mão de ser Deus para viver uma vida que agrade a meu Deus. É algo que você tem direito. E você vai abrir mão disso. Você vai abrir mão profundamente disso. Para você ser igual ao Senhor Jesus. Tende em vós. O apóstolo Paulo vai dizer: igreja, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso é realidade na sua vida? Ou isso não passa nem sequer pelo seu pensamento? Ou você nunca botou isso em prática, ou talvez você bote alguns dias e outros. A ordem para nós é: tenham dentro de vocês esse mesmo sentimento. Você não pode fugir dele. Se você nasceu de novo, se você serve ao Senhor, você tem que ter esse mesmo sentimento. Você tem direito de ser o que você é, mas você não é. Você aniquila a sua vontade, o seu eu, para que Deus cresça em você. E o último, se você é orgulhoso, é a prova de um cristianismo sem temor a Deus. O mundo hoje vive essa realidade. As igrejas não temem a Deus e os homens, de uma maneira geral, também não temem a Deus. Isso é uma tristeza. Isso é profundamente triste para Deus. Quando Ele olha para mim e para você e não vê em nós o reverente temor a Ele. Você vem para a presença de Deus de qualquer jeito. Você chega na presença de Deus de qualquer jeito. De qualquer jeito, de qualquer jeito. Vou para a igreja hoje? Eu vou por uma questão... É bonzinho lá. Não, eu vou... Não. A mulher diz: meu marido vai, né? Eu vou também. Eu gostaria de estar no barzinho ali, ou então em casa assistindo Fantástico, com a sandália 44, muito embora meu pé tinha 38, para cima, bem à vontade. Mas minha mulher vai, meu marido vai, eu vou. Ou então, não, eu sou crente, mas eu faço o que eu quero. Eu bebo minha cerveja, tomo meu chopp, tomo meu uísque, vou para minha boate, vou para meus barzinhos, saio com meus amigos, falo palavrão, tenho outras mulheres, pinto e bordo. Eu sou mentiroso, depravado, imoral. Mas é o seguinte, Deus é amor, cara. Você não tem temor a Deus. Você não conhece a Deus. Por isso que você tem essa prática de vida. Você não teme a Deus. Você não tem a Deus como Senhor da sua vida. Ele não é teu amigo. Ele não é o mais importante para você. Ele não é essencial. Ele não é aquilo que motiva você a viver. Ele não é aquilo que impulsiona a sua vida. Você não vive para isso. Talvez você esteja aqui agora e sua mente esteja no trabalho. Você talvez esteja aqui agora e sua mente esteja... Eu devia estar fazendo isso. Você está aqui agora e sua mente está dizendo assim: era para eu estar ali. Ou você está aqui agora: meu Deus, que saco. Ou talvez você esteja aqui agora doido que chega amanhã para você ter trabalho e outras coisas mais. Sabe o que acontece com você? Você não tem temor a Deus. Você não nasceu de novo. Você não foi transformado. Não houve arrependimento na sua vida. E você não é amigo de Deus. Porque se eu sou... eu vou passar a ter uma vida diferente.
Eu estou aqui hoje, já estou anelando por quarta-feira. Já estou pensando na quarta-feira. Eu preciso orar, preciso me consagrar. Quarta-feira vai ter mais um culto. Sexta-feira tem aquela grande oração. No sábado vai ter o Ministério LAN. Eu já estou pensando neles. Então essa semana para mim agora começa, já começa de hoje. Pancada. Eu vejo o diabo destruindo a vida das pessoas. Eu vejo o diabo armando. Eu vejo o diabo querendo destruir. E as pessoas brincando com o diabo. Brincando com Satanás. É como Pedro. Tá tudo tranquilo. Tá tudo numa boa. E Satanás pedindo para pegar o cara. Deixa eu armar para ele. E o Senhor Jesus, por misericórdia, enquanto você ainda merece, protegendo, protegendo, protegendo. Mas precisa você tomar uma atitude, levantar e dizer: meu Deus, eu não quero mais viver no limite para ser expulso. Eu não quero viver quase caindo na beira do abismo. Eu quero estar em uma pedra sólida, com os pés sólidos. Eu quero viver para o teu louvor. Eu quero que o Senhor se agrade da minha vida. Eu quero que o Senhor olhe para mim e o Senhor diga, como disse de Jó: viste o meu servo Jó, em uma geração perversa, corrompida, destruída, contaminada, que leva Deus na brincadeira. Eu quero ser aquele homem que Deus vai olhar para mim e vai dizer assim: tens visto o meu servo Jó? Temente, fiel, que se desvia do mal. Você ouviu que coisa linda? Temente, fiel e que se desvia do mal. Tem homens que estão mergulhando para o mal, encarando o mal de frente, e o diabo lá batendo palma. Eu falei para você na última pregação que o inimigo fica nos acusando diariamente contra Deus. Você vai proteger aquele caba de pé ainda? Tu viu o que ele fez? Tu tá vendo o que é que ele tá armando? Tu tá vendo essa namorada que ele arrumou? Ele é crente, ó, mas arrumou uma namoradinha, tá vendo lá? Casado. E o Senhor vai proteger esse nojento? Não devia não, porque ele não te ama. Ele está dizendo: o Senhor lá em cima, o Senhor me deu uma cacetada, e nele está aí. É isso que ele faz. O Senhor lembra que o Senhor me expulsou do céu porque eu queria ser maior do que o Senhor? Agora o Senhor está vendo aquele cabra lá? Olha lá o que ele está fazendo. Olha aquela irmãzinha que tem cara de santa, parece santa lá na igreja, mas olha o que é que está fazendo. Olha só a mensagem que ela está mandando agora aqui, presta atenção. Aí o cara, e Deus olhando, ele está lhe acusando. Olha a mensagem que aquele caba de pé da igreja, que participa da ceia, que está no louvor, olha a mensagem que ele está mandando para fulana. Olha só, Deus, ó. E o Senhor acha isso bonito? E o céu em peso e o inferno sabendo, o inferno, quando eu digo, são os demônios, sabendo tudo o que está acontecendo na sua vida, e diante de Deus, falando para Deus: e aí, Deus, vai fazer o quê? Porque o inferno está esperando uma atitude dele, porque pecado não pode passar em branco diante de Deus, ele tem que tomar uma atitude. Mas aí imediatamente chega o Senhor Jesus e é nosso advogado naquela causa. Isso quer dizer, é apresentada uma queixa formal contra você diante de Deus, e Deus tem que tomar uma atitude. E aí Deus, quando vai tomar atitude, aparece um advogado chamado o Senhor Jesus, que defende você. É por isso que em Apocalipse, quando ele foi expulso, quem faltou à escola bíblica avançada terça-feira, viu muito bem o que vai acontecer no céu quando ele foi expulso diante de Deus e parar de nos acusar. Mas ele abre contra você um processo formal. Eu quero uma resposta tua. Tu não és santo, tu não és poderoso, então o Senhor vai ter que me dar uma resposta. É assim que Satanás faz. Aí entra o advogado, o Senhor Jesus, que vai lá para defender você, para que a justiça de Deus não venha sobre a sua vida, porque nós estamos no tempo da graça. Sabe por que no Velho Testamento imediatamente o cara morria fulminado? Sabe por que no Velho Testamento o camarada morria imediatamente? Porque não existia um advogado para eles. Eu orava muito: Senhor, por que no Velho Testamento as pessoas morriam imediatamente? Era uma pergunta que eu fazia sempre ao Senhor, e eu não encontrava resposta. E no Novo Testamento o cara sobe no teu púlpito em pecado, profanado, adúltero, entra na tua igreja, fica tentando destruir A, B, C, e ele continua em pé. Como é que pode uma coisa como essa? E eu não sabia, até hoje. Quando em oração o Espírito Santo me disse: é porque eles não tinham um advogado. E aí quando o diabo acusava ele, Deus tinha que mandar a justiça imediata sobre eles. Mas agora tem alguém que pagou um alto preço por você, e agora você é uma pessoa especial. Mesmo o caba de pé que você é, a irmã de pé que você é, a irmã que não leva a Deus a sério, que fica brincando, relativizando, o irmão depravado, imoral, corrupto, mundano, amando o mundo, está lá o Senhor Jesus intercedendo por você até a última instância. Porque Ele é nosso advogado. Se não fosse assim, nós seríamos fulminados. Existe a misericórdia que é renovada a cada manhã, e além disso, tem um advogado que vem. Lá os filhos de Arão, quando entraram na presença de Deus, acenderam fogo estranho, a Bíblia diz que foram imediatamente fulminados. Caiu fogo do céu e destruiu. Quando Ananias e Safira mentiram a respeito do dízimo, quando Pedro perguntou para ele: me diga uma coisa, o dinheiro do dízimo, esse dízimo aqui corresponde ao dinheiro é o dízimo para o Senhor? Eles disseram: é. Ele disse: por que mentiste ao Espírito Santo de Deus?
Um homem falando cheio do Espírito, o cara estava mentindo ao Espírito Santo. Portanto, tu morrerás. Ali foi para dar exemplo para a igreja. Mas a igreja não entendeu quem é esse Deus que nós servimos. Naquele momento, o Senhor estava dizendo, eu continuo o mesmo Senhor, não mudei. Eu quero que vocês saibam que apesar da minha misericórdia, e apesar de eu ter um advogado com vocês, eu quero dizer para vocês que vocês não podem viver como você vive. Era para você olhar para o exemplo de Ananias e entender, o meu Deus não mudou, continua sendo o mesmo vingador, o mesmo justo. Isso deveria fazer você pecar menos. Evitar pecados graves, onde você assintosamente chega diante de Deus e diz, eu vou fazer e pronto. É pecado, eu sei, está aqui escrito, mas eu vou fazer, e daí? A mão de Deus vai pesar sobre a sua vida, porque você sabe da verdade. Aí você hoje peca, faz coisas horríveis diante de Deus, você fica fazendo coisas absurdas, e achando que Deus não está vendo? Todo dia é aberto um processo contra você. Talvez tenha pessoas aqui que tenham mais de 500 processos diante de Deus, para Deus julgar. O diabo exigindo uma resposta. Você tem que punir. Você não me puniu? E ele está no direito dele, você sabe disso? O Senhor me puniu porque eu fiz. Agora esse camarada está fazendo isso, o Senhor não vai punir? Essa irmã está fazendo isso? Ela pode te servir e não te serve. Ela pode trabalhar para o Senhor e não trabalha. Ela pode viver isso. Além disso, ela tem uma vida depravada. Ela tem uma vida longe do Senhor. Não mora, não faz nada. É fuxiqueira, fofoqueira. E o Senhor está protegendo? Que isso, pelo menos, reflita no nosso dia a dia quando nós estivermos andando. Porque se você fizer assim, nossa, que colosso. Naquele momento o diabo apresentou, olha, adúltero, casadinho, olha só. Irmãs, quando vocês estiverem andando, que vê aquele camarada, bispo 150, barriga parece um tanque vazio, perna dura, braço forte, diferente do seu esposo, bucho grande, bucho mole, braço fino, perna fina, os cabelos são maiores do que a perna da perna do cara, só tem cabelo, a perna dele é tão fina que só tem os cabelão. Aí você olhar para aquele outro cara, está repreendido. O Deus a quem eu sirvo não pode ser entristecido, está repreendido. E aí você começa a destruir as artimanhas de Satanás, de estar botando processo contra você diante de Deus. Ele não tem mais o que argumentar, e Deus olhará para você e vai dizer assim, tens visto o meu servo tal? Não se preocupe não, que não vai acontecer com você o que aconteceu com Jó não, porque agora você tem um advogado. Naquele tempo de Jó não tinha ninguém que lutasse por ele, era o próprio Deus. Mas agora você tem alguém que luta por você, que intercede. O Espírito Santo, a Bíblia diz que intercede com gemidos inexprimíveis. O que eu acho interessante é que você lê esse texto. As irmãs, que são mulheres sensíveis, eu penso que as mulheres são mais sensíveis do que o homem, leiam um texto como esse e acham graça. Por que você acha que o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis? Por que você acha que são gemidos? É porque você é tão reprovável diante de Deus com a sua busca pelo mundo, pelas coisas materiais. Você é tão fútil, você é tão distante de Deus. Você ama tanto essas coisas que o Espírito Santo tem que gemer. Você não perdoa, você não ama, você não estende a mão, você não serve, você cria problema, dificulta as coisas, você não quer saber de Deus. O Espírito Santo tem que interceder por você com gemidos inexprimíveis. Por que você, homem, acha que o Espírito Santo intercede com você com gemidos inexprimíveis? É porque você tem uma mente suja, depravada, você quer as coisas do mundo, você busca as coisas do mundo, você quer ser amante desse mundo, quer viver igual a esse mundo, na libertinagem desse mundo, e você entristece profundamente o Espírito Santo. É por isso que ele intercede por você com gemidos inexprimíveis diante de Deus Pai. E você achando que você está soltinho no mundo, não tem de olho em você. Pare e pense. A partir de hoje, quando você acordar amanhã, eu preciso ter cuidado com a minha vida, porque eu tenho um inferno todinho olhando para mim. E eu não quero que mais uma acusação chegue diante do Senhor por minha causa. Eu buscarei viver uma vida íntegra, lutando contra mim mesmo, para que eu possa louvar e glorificar a Deus. E aí você não terá orgulho de absolutamente nada na sua vida, mas nada. É por isso que Paulo diz assim, uma coisa é verdadeira, que Cristo veio ao mundo salvar o mundo, aí pulando aí no finalzinho assim, e salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Dos quais eu sou o pior. O mundano, sou tão mal assim não. Não. Porque eu não vou para a igreja? Porque eu não faço o quê? Você é o pior de todos. Paulo abre a boca e diz, eu sou o pior de todos. Ele não tem vergonha de dizer, não, eu preciso muito de Deus na minha vida, mas muito mesmo.
E nós temos que pedir, querer e chamar pelo Senhor. Quando nós começamos a achar que nós não precisamos de Deus, nós não precisamos de oração, nem de palavra, nem de ouvir a palavra de Deus, é porque nós estamos destruídos. Quando você se acha muito correto, a igreja não presta, o pastor não presta, as palavras não prestam, você está muito longe daquilo que Deus quer para você. Mas graças a Deus que Ele fala ao nosso coração. Graças a Deus porque o Senhor tem nos atraído. E uma das coisas lindas que eu vejo em Deus é quando eu olho para um homem e vejo o homem e vejo a mulher mudando a sua vida, se aproximando do Senhor e dizendo: Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, eu não sou nada diante de ti, tu és tremendo, tu tens mudado a minha vida, toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dada a ti, porque eu preciso do Senhor. Aí o Senhor começa a trabalhar na nossa vida, mudando você, fazendo você uma nova criatura, um novo homem que pensa, ama e vive de acordo com aquilo que ele espera. É muito triste quando você vê o jovem atraído pelo mundo, por uma mentira, e ele se entrega, mergulha. É muito triste quando você vê uma pessoa adulta que abandona o Senhor Jesus, tinha uma vida na presença de Deus, servindo a Deus, adorando a Deus, agora transformou-se em um acusador, mesmo ideal de Satanás, é vendo defeito em tudo, botando defeito em tudo, ninguém presta, só ele presta, é porque quem não presta é ele. Esposa, se você tiver um marido dessa qualidade, bote seu joelho no chão, porque ele está indo para o inferno. Bote o seu joelho no chão e jejue dia, emagreça, fica um palito, para Deus salvar aquela vida, porque ele está caminhando para o inferno. Se sua esposa está assim, vista pano de saco, raspe sua cabeça, quebre a televisão na sua casa e jejue 1 ano por ela, para Deus salvá-la, porque a coisa está caminhando para o inferno e você vai se perder. A sua casa vai sofrer, a sua casa vai sofrer, a sua casa vai sofrer, porque os dois, ou um ou outro, estão divididos, e a casa dividida, quem viu aquela mensagem ouviu o que eu disse: não fica de pé, ela cai. A cidade permanece fantasma, mas a casa não. A casa que se divide, ela cai e acabou e pronto, é o que a Bíblia diz e não tem mais para onde você correr. Você está pensando que o que vai prender seu casamento é a sua beleza ou é oração? É joelho no chão e jejum. Quantas vezes você jejuou pelo seu casamento? Talvez você esteja reclamando do seu casamento, reclamando, transferindo a culpa para o seu marido, mas não há da sua parte um momento de consagração total, 24 horas, vários dias na semana, clamando: Deus, salva meu marido das garras de Satanás. Ou talvez, marido, você não faça a mesma coisa pela sua esposa. Se volte para a Bíblia e diga: eu preciso obedecer essa palavra. E eu quero dizer para você, quando o homem obedece a palavra de Deus, o lar dele é uma bênção. Quando uma mulher obedece a palavra de Deus, o lar dele é uma bênção. A pior coisa que um pai pode deixar para um filho é uma imagem de um homem, de um pai leviano na espiritualidade, de uma mãe leviana na espiritualidade, uma mãe carnal, um pai carnal, um pai que não ama Deus. Não estou falando aqui de uma vidazinha espiritual enganosa, não. Estou falando de compromisso com Deus. Seu filho olha para você e vê em você um verdadeiro sacerdote no seu lar. O seu filho olha para você e vê um homem com palavras do céu, mente do céu, atitude do céu, postura do céu, e não um homem mundano e carnal que só pensa em coisas mundanas, apresentando ao filho coisas mundanas, colocando diante do filho a carnalidade do mundo, o amor ao mundo. Você está transformando o seu lar em uma abominação. Como é que você quer que o seu lar seja abençoado dessa forma? Se você não paga o preço para abençoar, se você está abrindo brecha para o inimigo entrar na sua casa. Provérbios 8:13. E aí a gente termina. 8. Você leu aquele ditado mundano que diz assim: quem cala, consente? Todo mundo encontrou Provérbios 8:13. Você quer ler comigo? Eu perguntei a você se você temia o Senhor, né? Aí eu pergunto de novo: você é orgulhoso? Você é orgulhoso? Vamos lá. Você lê muita Bíblia e sai daqui achando que mas vamos ler esse texto mais uma vez. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, aborrecer a soberba, aborrecer a arrogância, aborrecer o mau caminho, aborrecer a boca perversa. Aí o Senhor diz para você: eu os aborreço. Você que diz que anda com ele, deve andar como ele andou. Você aborrece também? Hoje, e eu acho que quinta-feira, teve uma grande passeata, um a favor de Dilma e outro contra Dilma. Você está envolvido com isso? Você luta por qualquer um desses dois lados? Você defende qualquer um desses dois lados? Deixa eu dar um conselho para você.
Se você defende qualquer um dos dois lados, a sua vida espiritual com certeza está derrotada. Porque todos os dois lados estão envolvidos nesse texto que eu vou ler para você novamente. O meu Deus aborrece o mal, aborrece a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Aí ele diz, eu os aborreço. Portanto, eu, pastor Paulo, aborreço. Não me interessa o lado A e nem o lado B. Nem o lado C, nem o lado D. Porque todos eles estão aqui dentro. Aí quando eu digo para você, cuidado com as suas defesas, cuidado com o seu comprometimento, porque a sua vida espiritual, ao estar comprometida com isso, você está arruinado ou arruinada, você não dá valor para mim. Quando eu digo para o pai, cuidado para onde seus filhos vão, cuidado da permissão que você dá para os seus filhos irem, cuidado com isso, o pessoal fica achando que eu sou radical. Quando eu bato contra skate, pais e filhos me chamam de babaca, de Zé Mané e retrógrados. E eu estou dizendo, cuidado com onde seu filho vai, cuidado com as amizades, cuidado com a influência maligna dos amigos. Mas você acha fashion? Você acha o máximo? Seu filho vai para onde? Com quem vai? Com quem está? Que grupo é aquele? Você acha que eu sou alienado? Pois é. Se você entender o que é o mundo, você não estaria deixando seu filho ir para onde ele vai. Talvez porque você não tenha olhos espirituais para enxergar o mundo. Simples. O mundo é lindo e colorido e róseo para quem está nas trevas. Porque para quem está nas trevas qualquer coisa é boa. Mas para você que viu a luz, você está atento. Não. Eu vi uma garota de 13 anos. Parecia um menino caminhando para aquela praça de skate perto do Shopping Manaíra. Passei lá com a minha esposa uma sexta-feira, 4 horas da tarde. Tinham 4 garotas fumando maconha, preparando cigarro de maconha e fumando. E aí quando elas estavam fumando um cigarro, compartilhando, aproximou-se, tinha uns 800 adolescentes naquela praça, aproximou-se mais uns 5, sentou com ela naquela mesma roda e começaram todos a fumar maconha. E aí outro cigarro foi feito, e outro cigarro foi feito, e nós do carro parado, dentro do carro olhando e observando. Aí o que é que seu filho vai dizer para você? Pode deixar que eu vou lá e eu não me contamino com aquilo. E você, babacara velho, acredita na papo dele. Ah, eu vou sair com os amiguinhos ali e vou lá. Você vai sair com quem e fazer o quê? Eu pergunto para você, você está olhando com os olhos espirituais para esse mundo? Agora está o Congresso na maior bancada evangélica brigando entre si, a bancada evangélica. Como é que pode? Homens de Deus, pastores, com um procedimento como esse. Aí eu pergunto para você, você que defende a A, B, C e D na área política, como é que está a sua vida espiritual? Muita vitória? Muita comunhão com Deus? Muita presença dele na sua vida, muito resultado positivo de Deus agindo na você? Eu garanto, como 2 e 2 são 4 e como o sol vai nascer amanhã, se o Senhor Jesus não vier hoje, que você está destruído e derrotado espiritualmente. E comunhão com Deus você não tem, porque é impossível servir a 2 senhores. E o que o diabo fez na sua vida? Hã? Você acha que o que aconteceu na sua vida foi por quê? Ou o que está acontecendo? Você está achando que sua vida é derrotada? É por causa de quê? É porque você está muito próximo de Deus? É nada. É porque você deixou o Senhor e está apaixonado e amando outras coisas, quando você deve estar com a mesma afinco, com o mesmo vigor aplicado a Deus. Olha para a sua vida, olha o que você passou, o que você viveu e me diga, não foi fruto da sua escolha? Agora troca a tua vida e começa a botar o joelho no chão, que talvez você não bote. Começa a botar a cara no chão, que você não bote. Marido, quantas vezes tu viu tua mulher sozinha levantar de madrugada, botar o despertador e botar o rosto no chão para orar? Quantas vezes? Agora, marido, quantas vezes você fez isso? Tua esposa viu? Ah, não viu não. Quantas vezes vocês jejuaram 24 horas para Deus dar vitória a casa? Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade e dominadores do mal. Você luta contra isso e você não faz nenhuma batalha espiritual. Além disso, você não ora e o diabo chega na sua vida e ciranda. Sabe qual é a primeira coisa que o diabo faz com você? Essa igreja não presta para você. É a primeira coisa que ele faz. Sabe por quê? Porque nessa igreja você tem palavra de Deus para você, para mudar a sua vida. Aí você começa a olhar para Céu Mauri e não gostar do Céu Mauri. Começa a olhar para presbítero Josanildo, não gosta dele, eu vou para lá que não me deu bem. Começa a olhar para Fátima, não gosta de Vaz. Por quê? Não, porque Fátima fica aquela cara feia no culto todo. Não é porque ela está com a cara feia, está só... Então o que acontece? Faz muito tempo que você não viu o seu marido jejuando. Faz muito tempo que você não viu o seu marido consagrado na madrugada. Faz muito tempo que você não viu o seu marido 24 horas em jejum. Faz, pastor. Então eu vou dar um conselho para você, mulher. Tire sua roupinha de festa,
bote uma roupinha de saco, raspe sua cabeça, bote cinza e vá orar por esse cabra, porque o negócio está difícil. E sua esposa também, pastor? Minha esposa é carnal, mundana, eu sei disso, não quer dizer porque é chato. Então faça a mesma coisa. Sabe para quê? Para Deus te dar vitória. Não há como você servir a Deus e servir esse mundo. Não adianta você chegar no seu Facebook, no seu WhatsApp, ou em qualquer outra coisa que você tenha, e ficar lá elogiando porque Deus é isso, Deus é aquilo, e ao mesmo tempo você metendo o pau ou defendendo A e B nessa questão política. Não tem como você ser servo do Senhor assim. Até quando você vai cochear entre dois pensamentos? Até quando você vai ser apologeta dos homens errados, dos homens maus, dos homens mentirosos, dos homens que enganaram a nação, continuam enganando, roubando, dilapidando, destruindo, e você apoiando? É menos ladrão, você é um verdadeiro servo, mas não de Deus. Porque alguém rouba menos do que o outro, você apoia o que rouba menos, você não conhece a Deus da Bíblia e não sabe o que é justo e justiça que o nosso Deus ama. Que você tinha que dizer: eu sou lavado e remido, sou passageiro nessa terra, oro para Deus abençoar essa nação, mas eu não me envolvo com os problemas dessa nação, porque os problemas dessa nação são porque não conhecem a Deus. Viu aí o que diz o Provérbios? O orgulho, como você diz, eu tenho orgulho de defender A e B, eu sou e bato no peito. Não é assim que você faz? Quantas vezes você levantou seu peito e disse: eu bato no peito defendendo o pecado? Quantas vezes? Nenhum. Mas você faz isso indiretamente. Agora você deve levantar e bater no seu peito e dizer: eu sou um servo de Deus, que me levanto para dizer que o mundo está perdido sem Deus. Eu levanto para dizer que todos vocês aqui estão perdidos. Se você tiver um debate político, você é capaz de dizer para todo mundo que é contra você que são imbecis e são burros. Mas se você estiver falando alguma coisa sobre Deus, você é incapaz de olhar para uma plateia todinha e dizer para ela assim: todos vocês que estão aqui estão perdidos e caminham a passos largos para o inferno. Você diz isso? Duvido. Mas eu duvido. Eu mudo meu nome para qualquer outra coisa aí. Você não tem autoridade e tem espiritualidade para fazer isso, não. Você deveria levantar-se, e quando você se levantar, o mundo possa ver Cristo em você, amor por um mundo perdido, falando a verdade de Deus e transformando vidas através da sua vida, que Deus a usa para que outros sejam abençoados. Era isso que devia acontecer na nossa vida. Esse é outro texto. Filipenses 3. Nada façais. Você está tomando partido de alguma coisa, tá? Você está defendendo algum partido. Não estou falando para questão só política, não. Estou falando partido. Defesa de algo. Você está entrando a favor de algum partido. Olha o que a Bíblia diz: não façais, nada façais, olha só, por partidarismo ou vanglória. Tudo que você fizer, seja por humildade. Agora, olha a lapada na gente: considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Você é orgulhoso? Você ainda continua dizendo que você não é orgulhoso? Terminando esses dois textos, 2 Coríntios 10, 18, e domingo que vem nós iremos ver se somos realmente. 2 Coríntios 10. Não, eu não sou orgulhoso. 2 Coríntios 10, 18. Olha o que Deus diz para você: porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Você é orgulhoso? Lucas 14, 11. Aí eu quero dizer para você: lembra daqueles pastores que eu falei para você, que diziam que os outros pastores não eram nada, que era um absurdo ele não ser? Olha só o que o texto diz: pois todo o que se exalta será humilhado, mas aquele que é humilde, ou aquele que se humilha, isso é, você torna-se humilde, será exaltado. Sabe quem disse isso? O Senhor Jesus. Portanto, não tenho o que discutir.